Bom, então dando continuidade aqui, como eu falei para vocês, nós vamos estar trabalhando o nivelamento, né, durante todo o mês de agosto, tá bom? O conteúdo a ser trabalhado, que eu já vi explicar na aula anterior, são conjuntos numéricos e a habilidade que vocês terão que desenvolver é essa daqui, ó, D14, o descritor 14, identificar a localização de números reais na reta numérica. O objetivo dessa aula de nivelamento é tratar da localização, posição de números reais na reta numérica, com aproximações apropriadas ao contexto. A representação dos números na reta numérica é uma etapa importante da abstração, na qual os números podem representar uma quantidade ou posições na reta. Apesar de ser uma habilidade já desenvolvida em outros momentos da educação básica, espera-se que o estudante aprimore o conhecimento e que seja capaz de aplicar o mesmo na resolução de problema. Então, como eu disse, o objetivo do nivelamento é revisar o conteúdo que vocês já viram na série anterior, né? Conteúdos que já tenho visto, mas é importante sempre a gente relembrar. Eu coloquei aqui, pessoal, breve revisão de números naturais, inteiros, racionais e racionais reais. Essa revisão aqui, ó, eu já fiz ela, foi aquela primeira aula que vocês assistiram. Então aqui ela está ok, tá bom? Vamos aqui agora à resolução de alguns exemplos para vocês verem como que essas questões são cobradas, né? Para depois vocês conseguirem fazer uma atividade, tá bom? Vamos lá? Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Tomando o número raiz quadrada de 2 como exemplo, existem algumas formas de localizarmos na reta real. Gente, vamos começar aqui. Raiz quadrada de 2, para começar, não é uma raiz quadrada exata. Você concorda comigo? Se ela não é uma raiz quadrada exata, ela é classificada como um número irracional. Então, eu vou colocar aqui para você que ela se classifica como sendo um número irracional. E como que eu faço para classificar raiz quadrada de 2 na reta numérica, por exemplo, se eu não tiver calculadora? Lá numa avaliação que eu estiver fazendo. Pessoal, a gente vai usar uma técnica chamada de aproximação. Deixa eu até anotar ela aqui, ó. Então a gente utiliza a aproximação que vai muito nos favorecer, porque como se trata de um número irracional, esse valor vai ser um decimal não infinito, não periódico. Então a gente utiliza a técnica de aproximação para encontrar a localização na reta numérica. Então, gente, nem sempre vai ser exato. Quando for irracional, nesse caso, a gente utiliza a aproximação. O que a gente sabe? Nós temos que encontrar a localização da raiz quadrada de 2. Concorda comigo? Só que se eu não tiver a calculadora, para eu calcular isso daqui na mão, fica um pouco complicado. Aí eu vou ensinar uma técnica para vocês. Toda vez que você se deparar com esse tipo de situação, que for uma raiz não exata, procure uma raiz que venha antes da raiz quadrada de 2, uma raiz exata, e uma raiz que vem depois da raiz quadrada de 2, no caso. Sendo essa raiz que vem antes e depois, raízes exatas, ou seja, com resultado exato. Bom, professor, uma raiz que vem antes da raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é uma raiz quadrada exata e o resultado é 1. Concorda comigo? Qual que é uma raiz que vem depois da raiz quadrada de 2 e é uma raiz quadrada exata? Raiz quadrada de 4. É isso mesmo. É a primeira que é a próxima, né? Depois da raiz quadrada de 2, raiz exata. E a raiz quadrada de 4 é 2. Por que você faz esse jogo de uma raiz antes e uma raiz depois? Porque como nós vamos usar a aproximação, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2, com certeza, pessoal, a raiz quadrada de 2, o resultado vai estar entre 1 e 2. Porque a raiz quadrada de 2, ela é maior que a raiz quadrada de 1 e menor que a raiz quadrada de 4. Ou seja, ela está entre a raiz quadrada de 1
e a raiz quadrada de 4. Isso significa, pessoal, que o valor aproximado da raiz quadrada de 2 vai estar nesse intervalo entre o 1 e o 2. É isso que você tem que pensar aqui nesse tipo de questão, tá? Paulo, se fosse raiz quadrada de 7, você ia encontrar uma raiz antes e uma raiz exata depois de 7, e o valor dela estaria entre esses valores. Então, como eu trago aqui já na figura, ó, a gente tem 0, 1, 2, 3, né? E aqui a gente tem o 4. 2 aqui, 3 e o 4. Como eu disse para vocês, pessoal, o valor da raiz quadrada de 2, como está entre a raiz quadrada de 1 e 4, ele está entre o 1 e o 2. Então, eu coloquei aqui para você que a raiz quadrada de 2 ó, se encontra mais ou menos entre o resultado 1 e o 2. Essa é a forma que você utiliza para você descobrir resultados aproximados. Tudo bem? Posso dar um outro exemplo aqui, já que a gente está falando? Paulo, se fosse uma outra raiz quadrada, se fosse raiz quadrada de 5, por exemplo, você ia descobrir uma raiz antes, exata, que nesse caso é a raiz quadrada de 4, o resultado é 2, e uma raiz depois da raiz quadrada de 5, que nesse caso, a que vem depois da de 5 é apenas a raiz de 9, né? Deixa eu colocar aqui para você. Bom, a raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Ou seja, você pode ter certeza que a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Então, estaria nesse intervalo entre 2 e 3. Tá? Isto porque a raiz quadrada de 5, né? O resultado dela estaria de acordo com a aproximação entre 2 e 3. E assim, pessoal, você iria fazer com outros exemplos, tá? Então, a raiz quadrada de 5 estaria entre 2 e 3. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo agora.